eu sou Cristiane Bendo, professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG. E essa é a segunda videoaula sobre traumatismos dentários para a disciplina de Odontologia aplicada à Fonoaudiologia 1. Na primeira videoaula, nós abordamos a definição de traumatismo dentário, a epidemiologia dos traumatismos dentários e falamos sobre algumas medidas de proteção passivas e ativas. Nesta segunda videoaula, nós vamos conversar um pouco sobre as classificações de traumatismos dentários, sobre o exame do paciente e sobre a reabilitação funcional e estética. Vamos falar agora então sobre a classificação dos traumatismos dentários, ou seja, os tipos de traumatismos. O primeiro tipo de traumatismo dentário, então, que nós vamos falar é a trinca de esmalte, que é o mais simples deles, né? Por definição, é uma fratura incompleta do esmalte em que não há perda de estrutura dentária. Então, a gente visualiza uma linha de fratura na superfície do dente, que é o que a gente observa nessa primeira imagem aqui. Então, a gente vê aqui, né, no meio desse local que eu marquei, que existiria uma trinca, então, nesse esmalte. Aqui ao lado a gente tem um esquema que nós vamos usar esse esquema ao longo de vários, né, dos próximos slides. Então eu já vou explicar para vocês. Esse aqui seria um dente descido em boca e né, aqui um dente descido e aqui em cima um dente permanente em formação, tá? Então aqui a gente tem o esmalte do dente descido, que aí a gente fez uma aproximação e observamos então uma trinca nesse esmalte. Então aqui a gente observa que não tem perda de estrutura, e simplesmente uma trinca. Muitas vezes esse tipo de traumatismo ele nem é observado pelo próprio indivíduo e nem pelas pessoas que convivem com ele. Algumas vezes apenas o dentista, quando vai fazer algum exame clínico com iluminação específica, né, com o dente bem seco, consegue observar essa trinca. Então, como não há nenhum tipo de perda de estrutura nem nada, não exige nenhum tratamento específico para essa trinca de esmalte. Em seguida, então, vamos falar da fratura de esmalte, que por definição é uma fratura completa com perda de estrutura restrita ao esmalte. Então, o que a gente fala que é uma fratura completa? Porque já tem perda de estrutura, não é igual só a trinca, que faz uma linha, né, uma trinca, mas não perde estrutura. Nesse caso, a gente já tem perda de estrutura. Então, aqui a gente tem a imagem, né, de uma fratura de esmalte nessa região aqui, ó. A gente já vê que nessa região incisal, né, desse incisivo central, descido, já tem uma fratura nesse esmalte. Se a gente comparar com o dente vizinho, nós vamos ver a diferença. Mas essa fratura é bem pequena e ela é restrita ao esmalte. É o tipo de fratura mais comum de acontecer, tanto em dente descido quanto em dente permanente, né? Então, ela é realmente a mais prevalente. E o tratamento, a gente também muitas vezes, se essa fratura estiver com bordos cortantes, né, estiver incomodando o indivíduo, a gente pode fazer um polimento dessas bordas para não cortar, mas geralmente esse tipo de fratura também não requer nenhum tipo de tratamento específico. Em seguida, e já com um pouquinho mais de gravidade e uma extensão um pouco maior, a gente tem a fratura de esmalte e dentina sem exposição pulpar. Então, o que é essa fratura? É uma fratura com perda de estrutura de esmalte e de dentina, mas que ainda não chegou na polpa desse dente, né? Então, no esquema aqui, a gente observa, né, da mesma forma, um dente descido e o dente permanente. Esse aqui é o dente permanente em formação, né? E aqui a gente tem um dente descido fraturado. Então, aqui a gente observa que fraturou um tanto bom já, né? De esmalte e de dentina, mas o tecido pulpar, que é esse vermelhinho do meio, está íntegro, né? Aqui numa visão lateral também a gente consegue observar bem isso. E esse aqui é um caso, né? É uma imagem de um paciente com fratura de esmalte e dentina, mas sem exposição pulpar. E aí, em relação à necessidade ou não de tratar esses dentes e ao prognóstico, o que é importante a gente saber? Quanto tempo essa dentina está exposta, né? Porque quando a gente tem uma fratura com dentina exposta,
Quanto mais cedo ocorrer a proteção dessa dentina, então isso quer dizer assim, a gente fizer uma restauração e proteger essa dentina que está exposta, maiores as chances de a gente preservar a vitalidade pulpar desse dente, né? Dele não ter nenhuma reação dessa polpa, porque a dentina, apesar dela não ser um tecido vascularizado e inervado, ela tem prolongamentos dos odontoblastos, que são as células da polpa dental. E esses prolongamentos de odontoblastos, né, e esses túbulos dentinários, onde eles se inserem, eles estão em íntimo contato com a polpa. Então, se essa dentina ficar muito tempo exposta, pode, não é obrigatório, não é que sempre vai acontecer, mas pode sim acontecer alguma injúria ao tecido pulpar. E aí, qual seria o tratamento, então? A restauração desse dente, né, com material restaurador, ou até mesmo, e aí seria até mais interessante, porque mantém mais até a estética, a qualidade desse tratamento, que seria a colagem desse fragmento que se fraturou. Então, o que a gente orienta? Caiu, bateu, fraturou um dente, tenta encontrar o pedaço desse dente e leva para o dentista tentar colar. Porque a colagem de fragmento, ela sempre vai ficar melhor do que a restauração com o material restaurador. E aí, o que é importante? Que esse dente que foi restaurado ou colado, no caso, se for descido, que seja acompanhado até a esfoliação, ou seja, até que esse dente seja trocado pelo dente permanente que vem depois dele, para que a gente observe se existe algum comprometimento, né, dos tecidos de sustentação ou da polpa, porque pode acontecer o seguinte, da gente restaurar esse dente e não ter nenhum sinal, né? No dia que a gente restaurou, o dente parecia vital. Mas com o tempo, esse dente pode evoluir para uma necrose pulpar. E dali um tempo pode sim ter alguma necessidade de fazer um tratamento odontológico, alguma situação assim. Então, é importante que seja feito o acompanhamento desse paciente até perder esse dente descido, né? Até que ele seja esfoliado. E aí, no próximo, né, o próximo grau de evolução da fratura seria a fratura de esmalte dentina com exposição pulpar, né, que é o que a gente vê aqui já, né, nessa imagem, nesse esquema, uma exposição pulpar, né? Então, a gente tem fraturado o esmalte, a dentina e a polpa, ela já foi exposta. Então, qual que é o tratamento, né? No caso dessa polpa exposta, geralmente o tratamento é ou o tratamento endodôntico, né, que é o tratamento de canal, ou, em algumas situações, dependendo do grau, pode ser necessário a extração. Se essa criança ou esse adulto, adolescente, chegar ao dentista muito rapidamente logo após o traumatismo, pode existir a possibilidade da gente fazer um tratamento mais conservador e manter a vitalidade pulpar sem ter que fazer o tratamento de canal. Mas aí são casos em que a pessoa chega muito rápido ao dentista, né? E aí o prognóstico é mais favorável. Então, nesse esqueminha aqui, a gente consegue tranquilamente verificar, né, visualizar a diferença entre esses três tipos de fraturas que nós conversamos até agora. Aquela fratura que envolve apenas esmalte, que é essa onde tem só essa parte branca aqui, ó, em volta. A fratura que já pegou dentina, mas que ainda não envolveu a polpa. E aquela fratura que pegou esmalte, dentina e polpa, tá? Então, dá pra gente observar o aumento da gravidade conforme a fratura vai aumentando. E nós temos também fraturas corono-radiculares, que são fraturas que envolvem coroa e raiz. E aí elas podem ser sem exposição pulpar, como é o caso desse dente aqui, né, que a gente vê que a polpa não foi atingida, ou com exposição pulpar, que é o caso desse aqui, tá? E aí o tratamento, ele pode seguir duas opções. Ou a remoção desse fragmento fraturado, né? Se a fratura ela envolver uma pequena parte da raiz, seguido de restauração, ou se essa fratura envolver uma grande parte da raiz, pode ser necessário extrair o dente todo. Então, isso vai depender da profundidade em que essa fratura aconteceu para dentro, né, do alvéolo e o grau de envolvimento que teve dessa raiz. Aqui nós temos uma imagem de um paciente que chegou ao projeto de traumatismo dentário, né, de dentes descidos,
Essa imagem foi cedida para essa aula pela professora Cristiane Assunção e pela professora Patrícia Zarzar, que são professoras do projeto. E essa criança teve uma fratura coronorradicular, né? Como vocês podem observar na primeira foto, o dente realmente estava muito fraturado. Foi necessário fazer a extração desse dente. E nessa segunda imagem, vocês observam, eu vou mostrar aqui, ó, aqui nós temos uma parte da raiz, né? E aqui os fragmentos que foram retirados, isso aqui eram fragmentos de coroa e em parte de raiz também, né? E esse tecido aqui, ó, que foi tirado inteirinho, era a polpa, né? A polpa que estava dentro do canal radicular. E nós temos também fratura que acomete somente a raiz, né? Então, o que a gente vai observar? Que no esquema é possível visualizar. A gente não tem fratura de coroa, apenas na raiz. Aqui, ó. E aí, o que acontece às vezes? Como que a gente descobre essa fratura? O dente, como vocês observam nessa imagem, como fraturou a raiz, a parte que ficou embaixo, né, tem a partezinha de cima, que ficou lá presa no alvéolo, e a parte de baixo da fratura, ela desce, ó. Então, a gente observa, se a gente traçar uma linha aqui, ó, ela desceu em relação ao dente vizinho, né, ela extruiu, como a gente chama. E essa extrusão pode ser devido a essa linha de fratura que se criou aqui, ó, ok? E aí, essa fratura, ela pode ser transversal, como do esquema, né, que a gente estava vendo, pode ser longitudinal, que seria no longo eixo do dente, nesse sentido aqui, ou ela pode ser oblíqua, que seria nesse sentido aqui, tá? E o tratamento, ele vai desde um reposicionamento, então a gente recoloca esse dente no lugar, né, e faz uma fixação para ele, né, por geralmente uns 14 dias, até que seja cicatrizado, ou é possível que a gente tenha que extrair esse dente. Então, isso tudo vai depender da rapidez com que esse paciente foi ao dentista, né? E do tipo mesmo, do local da fratura, se foi mais alta, se foi mais baixa. Então, diversos aspectos vão ser avaliados pelo dentista que fizer o atendimento para decidir se vai manter ou extrair esse dente. E nós temos as luxações, que são os deslocamentos do dente. Né, que aí já não é mais uma fratura, um deslocamento, que é aquilo que eu falei com vocês na primeira videoaula, que é o mais comum de acontecer nos dentes descidos, justamente pelas crianças, né, em idade pré-escolar, terem o osso alveolar mais resiliente, com um trabeculado um pouco mais aberto, tá? Então, essas luxações ou deslocamentos, elas podem acontecer, né? O que a gente pode falar? O dente pode simplesmente ter um abalo ali dentro do alvéolo, mas ele não se deslocar, não mudar de posição, tá? E nesse caso, pode até não ter sangramento. Então, existe as luxações sem deslocamento do dente, com ou sem sangramento, que aí seriam as concussões, que são sem sangramento, e as subluxações, que são com sangramento, né? Então, a gente observa aqui, nesse caso, o dente continua na mesma posição, não fraturou, mas a gente aqui observa uma linha bem mais de pertinho da gengiva aqui com sangue, tá? Então, nesse caso, seria uma subluxação. E pode ainda haver deslocamento do dente, como a gente observa nesse esquema aqui, ó. Nesse caso, a gente tem até uma quebra aqui, ó, do osso alveolar aqui pela vestibular, tá? Nesse caso, a gente tem uma luxação lateral. O dente se moveu, né? A coroa para a palatina, para trás, e a raiz veio para frente, para vestibular, e fraturou a tábua óssea vestibular aqui, tá? Isso é um tipo de luxação que a gente chama de luxação lateral. O dente poderia ter, em vez de quebrado aqui, ele poderia ter entrado nesse sentido aqui, ó, para cima. A gente chamaria de intrusão. Se esse dente tivesse saído, descido, a gente chamaria de extrusão, tá? Então, aqui a gente observa, ó, que o dente mudou de posição, né? E também o prognóstico desse tipo de deslocamento, de luxação, vai depender de vários aspectos, né? O sentido em que esse dente movimentou, se foi em direção, se foi uma intrusão, se essa intrusão afetou o germe do dente permanente aqui em cima, ó, a informação, tá? Ou se foi uma luxação lateral, se fraturou a tábua óssea. E aí a gente tem vários tipos de tratamento, que vai desde aguardar, né,
uma cicatrização, no caso da intrusão, o dente, às vezes a gente resolve manter ele e espera ele erupcionar. Às vezes, numa extrusão, a gente consegue voltar ele para o lugar e fazer uma contenção, uma fixação. Luxação lateral também é possível, algumas vezes, a gente fazer um reposicionamento e uma contenção, e em outros casos a gente tem que fazer o tratamento endodôntico associado e, em alguns casos, inclusive, a extração desse dente. E por último, nós temos a avulsão dentária, que consiste no deslocamento completo do dente para fora do seu alvéolo. Então, que dá pra gente ver que o dente sai completamente do alvéolo, tá? E deixa esse espaço vazio dentro do alvéolo, ok? A gente vê aqui pela radiografia também, ó. Então, é muito importante, inclusive, quando a gente vê a ausência, né, vê uma situação igual essa aqui de um indivíduo, se a pessoa já chega pra gente com o dente na mão, é óbvio que ele avulsionou, né? Mas, em alguns casos, a pessoa não acha o dente ou nem sequer procurou, é importante a gente fazer uma radiografia, porque o que pode ter acontecido também? O dente pode ter intruído, ele pode ter entrado completamente para dentro do alvéolo. E aí a gente vai ter uma cena em que vai ter uma ausência do dente. E aí, pela radiografia, a gente pode confirmar se esse dente realmente saiu completamente ou se ele entrou completamente, né? Clinicamente, às vezes, a gente consegue ter uma ideia justamente pelo grau pelo inchaço, né, que a gente vai encontrar no local, mas é sempre bom a gente confirmar radiograficamente essa situação. E aí, qual que é a conduta quando o dente avulsiona? Quando a gente está falando em dente descido, é um tema bastante controverso, tá? Mas, no geral, a literatura recomenda, devido à grande possibilidade de lesar o germe do dente permanente, que esse dente descido não seja reimplantado, não seja recolocado no lugar. Então, vocês imaginam, por exemplo, se eu pego esse dente aqui e recoloco dentro do alvéolo, e aí aqui a gente pode ver uma imagem aumentada, na hora que ele chega aqui, ó, ele pode lesionar aqui o dente permanente que está em formação. Então, em dente descido, se o dente sair completamente, a gente não recomenda a recolocação dele no lugar. Então, para casos de avulsão, né, as recomendações são: dente descido, não reimplanta. Dente permanente, a gente pode sim reimplantar, é muito desejável até que se consiga reimplantar, mas o sucesso do reimplante, ele vai depender do tempo que esse indivíduo demorou para fazer esse reimplante, ou seja, né, idealmente, se ele conseguir procurar o dentista até 2 horas após o acidente e com esse dente bem conservado, né, ele procurar esse dente, achar esse dente e levar para o dentista no meio de conservação adequado e chegar até 2 horas, o sucesso do reimplante é muito grande. A gente pode até orientar a própria pessoa a reimplantar, né, o dente antes de ir ao dentista, mas aí tem que ter uma segurança e uma tranquilidade grande para que possa fazer a própria pessoa ou alguém que estiver junto com ela fazer esse reimplante. Aqui na Faculdade de Odontologia da UFMG, a gente tem o programa de traumatismos dentários, que dentro dele existe o projeto de traumatismo na dentição decídua e o projeto de traumatismo na dentição permanente também. Então, são 2 projetos que fazem parte do programa, e aqui até deixei para vocês o site, né, do programa, para quem quiser entrar lá tem bastante informações, folders, vídeos, e aqui eu trouxe um dos folders produzidos, né, pelo programa e que está disponível no site, que é Salve o Seu Dente. Então, aqui mostra alguns cuidados que devem ser tomados quando um dente avulsiona, tá? Então, o que você vai fazer? Em caso em caso de acidente com perda de um dente permanente, você deve manter a calma, localizar o dente, segurá-lo pela coroa, nunca pela raiz, né? Lavá-lo em água corrente, mas sem esfregar, sem passar nenhum produto, simplesmente colocar esse dente debaixo da água corrente, segurando pela coroa. E aí, pegar uma vasilha, um copo com leite, que a gente tem em casa, colocar esse dente no leite. Caso não tenha leite, colocar no soro fisiológico, tá? Em último caso, coloque em água, mas o ideal, o melhor meio seria colocar em dente, tá?
colocar em leite. Você poderia tentar colocar o dente no lugar, no caso de um dente permanente. Então, se a pessoa tiver segurança o suficiente para colocar esse dente de volta no alvéolo, seria o ideal. Caso não consiga, não se sinta seguro, coloca no leite e vá imediatamente, o mais rápido possível, ao dentista, né? E aí, seguindo esses passos, existe uma chance grande de reimplantar esse dente e com sucesso, ok? Agora eu vou abordar com vocês algumas reações, alguns sinais que a gente pode observar no dente descido após o traumatismo dentário. Então, pode acontecer uma hemorragia pulpar. Então, o dente sofreu ali um traumatismo, uma pancada, e aí acontece um extravasamento de sangue para fora dos vasos sanguíneos que estão dentro da polpa. E aí, o que pode acontecer? O dente pode escurecer e chegar num tom de rosa. Essa alteração para rosa, da coroa para rosa, ela pode ser reversível ou não, tá? Então, ele pode, depois de um tempo, voltar a ficar na cor normal ou continuar rosa. Se isso acontecer logo após o traumatismo, ok, o prognóstico é bastante favorável e não requer, geralmente, nenhum tipo de tratamento. Agora, se essa alteração de cor acontecer meses ou anos após o traumatismo, aí já não é mais hemorragia pulpar, porque aí já não faria mais sentido a gente ter esse extravasamento. Aí já vai indicar para a gente uma possível necrose pulpar. Ok? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a esse escurecimento, quando ele aconteceu, qual é a cor dele, para a gente definir o prognóstico. Outra reação que pode acontecer é a calcificação pulpar. Então, é quando a gente tem um dente que sofreu traumatismo e a cor da coroa dele altera para amarelo, né? O que é a maioria dos casos que sofrem traumatismo. E aí, por que altera para amarelo? Porque essa polpa, esse canal radicular, onde está a polpa, ele vai depositando mais dentina, mais dentina, mais dentina e vai se calcificando. E aí, justamente pela diminuição do tamanho do canal pulpar, né? E pela deposição de dentina, ele vai ficando mais amarelo. O prognóstico ele é bastante favorável, é muito raro acontecer necrose pulpar nesses casos de calcificação pulpar e a gente deve fazer um acompanhamento clínico e radiográfico desse paciente, né, e desse dente. E a situação pior, né, mais grave, que seria de necrose pulpar. Então, nesse dente aqui, a gente observa uma alteração de cor mais acinzentada. E essa alteração de cor mais para cinza, ela já traz um indicativo maior de necrose pulpar. Não é sempre que o dente fica acinzentado que é necrose, mas o prognóstico de um dente acinzentado, ele é pior do que de um dente mais amarelo ou mais rosa. Então, a gente já deve ficar alerta e observar se existe algum outro sinal, sintoma ou até sinal radiográfico que nos indique que existe uma necrose pulpar. E aí, nesse caso, a gente tem um outro sinal aqui, que é uma inflamação, que nesse caso aqui ainda está uma pequena parúlide, né, um abscesso, que está bem definido ainda, mas que a gente tem uma região inflamada que está bem relacionada com o finalzinho da raiz desse dente que está escurecido, bem com o ápice desse dente. Então, aqui a gente já pode imaginar que esse dente está, sim, com necrose pulpar. E aí é que a gente tem um esquema aqui no lado que mostra pra gente o que acontece nessas situações, né? Então, aqui a gente tem um dente descido e aqui a gente tem o ápice dele, ó, né? E aqui a gente tem uma aproximação desse ápice. E a gente tem aqui os vasos sanguíneos, né? E houve um rompimento aqui de vasos sanguíneos, né? E esses rompimentos de feixe vasculo nervoso, né, vasos sanguíneos e nervos, que aconteceram durante o traumatismo, no momento do traumatismo, fazem com que esse dente pare de receber nutrientes e tudo, e com o tempo ele vá sofrendo uma degeneração até chegar à necrose. Agora vamos falar um pouquinho sobre o exame do paciente. Então, esse indivíduo que sofreu traumatismo, ele chegou pra gente, né? Chegou para mim, para vocês, e a gente tem que saber abordar e fazer uma anamnese para tentar entender um pouco o que aconteceu e até para ajudar a indicar, referenciar e a pensar num prognóstico para essa situação.
A gente tem que lembrar que os traumatismos dentários, como eu falei lá na primeira videoaula, eles causam impacto, né? Eles podem causar um grande impacto emocional nos indivíduos e até mesmo nas suas famílias. E aí, o que o profissional tem que fazer? Ele tem que acalmar e transmitir segurança para essa família que chegou numa situação, né, com uma situação de traumatismo dentário para a gente. E fazer um exame, um diagnóstico e um tratamento adequado para que a gente consiga devolver, então, para esse paciente e para essa família uma melhor qualidade de vida, né, e um menor impacto emocional, social, físico, decorrente desse traumatismo dentário. Então, quando esse indivíduo com traumatismo chega para a gente, nós devemos começar a anamnese sempre fazendo uma avaliação de uma possível lesão ao sistema nervoso central. Então, nós temos que verificar a presença de sinais e sintomas que indiquem lesão no sistema nervoso central, porque se for o caso, a gente deve encaminhar ao hospital, né, ao médico, o quanto antes mesmo da gente se preocupar com tratamento e diagnóstico dentário, né? Alguma lesão ao sistema nervoso central sempre vai ter prioridade. Então, a gente deve perguntar durante a anamnese se esse indivíduo teve algum desmaio, náusea, vômito, amnésia, cefaleia ou sangramento nasal logo após o traumatismo dentário. Em algum desses casos, a gente encaminha, então, né, a um pronto-socorro, a um hospital, para que façam um atendimento primeiro, né, uma avaliação dessa situação. E após esse exame, né, essa anamnese, que vai nos indicar se a gente tem que encaminhar esse paciente ao hospital, se a gente desconfia de alguma lesão ao sistema nervoso central ou não, então, dando tudo negativo, estando tudo ok, a gente pode começar a nossa anamnese propriamente dita, em relação ao traumatismo dentário. Então, a gente tem que perguntar, como que ocorreu esse traumatismo? Então, essa pergunta, ela determina para a gente a forma como o traumatismo aconteceu. Então, por exemplo, se foi uma queda ao andar, se foi um golpe, né, alguma coisa relacionada com violência, com briga, se foi um acidente automobilístico, né? E aí entra aquilo que eu falei com vocês lá na primeira videoaula. A gente tem que observar se a história relatada por esse indivíduo, ou no caso de uma criança, se a história relatada pelos pais, pela família que está acompanhando, coincide com essas lesões que nós estamos observando, né? Com as lesões clínicas. Tendo em mente sempre casos de abuso em criança ou de violência. Porque se não coincidir, se a história for muito estranha e não tiver muita relação com o que a gente está observando clinicamente, a gente pode sim desconfiar, né, de uma situação e alertar e avisar, no caso das crianças, ao conselho tutelar, fazer uma notificação. Outra pergunta importante é onde ocorreu o traumatismo. E determinar o local onde ocorreu o traumatismo é importante para detectar o grau de contaminação da área, né, onde esse indivíduo caiu, bateu, né? E aí, por quê? Para determinar a necessidade de administração de medicamentos. Então, pode ser que eu precise fazer administração, por exemplo, de algum antibiótico, né, ou de algum outro medicamento, justamente pelo risco de infecção que esse paciente vai desenvolver. E é importante também eu saber a situação vacinal, né, no caso da criança, até do adulto, em relação ao tétano, né, que é a imunização que é feita com a vacina tríplice, que é administrada em 3 doses iniciais, né, no bebê de 2, 4 e 6 meses, e que depois deve ser feito um reforço aos 15 e 18 meses, aos 5, 6 anos, e que depois o indivíduo deve fazer, sim, reforços a cada 10 anos. Então, é um tipo de vacina que a gente vai passar a vida inteira fazendo, e que tem muita gente que não está em dia com a vacina do tétano. Então, é muito importante que, se esse indivíduo sofreu um acidente num local que tem possibilidade de contaminação, né, é que a gente verifique, então, a imunização em relação ao tétano e, caso não esteja imunizado, a gente encaminhe para um posto de saúde para que seja feita essa imunização. Então, o que seriam ferimentos com risco mínimo de tétano? Seriam aqueles ferimentos superficiais, né, limpos, sem corpos estranhos inseridos, né, dentro do ferimento e sem tecidos desvitalizados. E o que seriam ferimentos com alto risco de tétano? Seriam aqueles profundos ou superficiais sujos,
com corpos estranhos ou tecidos desvitalizados, queimaduras, feridas pontiformes ou por armas brancas e de fogo, mordeduras, politraumatismos e fraturas expostas. E outra pergunta que a gente deve fazer durante a anamnese é quando ocorreu esse traumatismo? E aí, como a gente já falou em alguns momentos anteriores, né, o tempo transcorrido desde o traumatismo até a chegada no dentista vai ser decisivo para a escolha do tratamento e para o prognóstico desse caso. E pensando que o indivíduo sofreu um traumatismo, teve uma fratura extensa num dente ou perdeu um dente, né, esse dente foi avulsionado, lembrando que a perda ou a fratura desses dentes, como a gente falou na primeira videoaula, pode provocar impactos emocionais, sociais, estéticos, funcionais, vários tipos de impacto. Em muitas situações é importante que se faça uma reabilitação funcional e estética, então, e aqui eu vou mostrar casos de reabilitação funcional e estética em dentes descidos. Então, lembrando que se um dente descido é perdido precocemente, antes da hora, né, antes do momento dele ser perdido mesmo naturalmente, né, para vir o dente permanente no lugar, podem haver alterações na mastigação dessa criança, na fala, na deglutição e na estética, né, repercutindo social e emocionalmente, inclusive. E os problemas com a perda precoce desse dente, no caso descido, vão depender muito da idade dessa criança e do dente envolvido. Então, imagine, por exemplo, uma criança que sofre um traumatismo e perde um incisivo central superior descido aos 6 anos. Né? Muito provavelmente aos 7 anos ele já vai estar erupcionando o permanente. Então, o impacto é muito menor, né? Em todos os sentidos. Agora, uma criança que perde esse dente aos 2, aos 3 anos de idade, ele vai permanecer muitos anos sem aquele dente. E aí, isso sim pode ter impactos muito maiores, né? E depende também dos dentes envolvidos e de quantos dentes estão envolvidos, né? Porque, por exemplo, a perda de um dente, muitas vezes, pode não causar tantas limitações, né? De fonética, deglutição, mastigação, mas a perda de vários dentes já pode causar mais impacto. Então, a gente pode lançar mão de aparelhos estético-funcionais para fazer a reabilitação desse indivíduo, tá? Então, se é só uma fratura, a gente vai fazer uma restauração, né? Ou colar o fragmento. Mas no caso da perda, da avulsão do dente, a gente pode fazer um aparelhinho fixo, que tem como vantagem não depender da vontade da criança, então ele vai ser ali fixado, né? Então, para crianças menores ou pouco colaboradoras, é o ideal, porque a gente não vai depender da criança querer ou não usar. Só que tem como desvantagem, a gente tem que fazer um controle mais próximo em relação à erupção dos sucessores permanentes. Isso quer dizer o quê? Esse aparelhinho ele vai estar fixado na boca da criança. Quando estiver próximo do dente permanente romper, esse aparelhinho tem que ser removido. A gente pode também lançar mão de aparelhos estético-funcionais removíveis, móveis, né? Que é indicado para quando a gente tem perda de mais de um dente, né? Uma perda múltipla. Só que ele só é indicado também para crianças cooperativas, crianças de mais de 3 anos de idade e aquelas que têm uma motivação própria para usar, porque senão ela não vai usar o aparelho, né? E é mais fácil, nesse caso do aparelho removível, a gente adaptar esse aparelho ao crescimento da arcada do que um aparelho fixo. Então, ele é um aparelho seria mais adequado, porque a gente sabe que a arcada da criança vai crescendo, então o fixo pode ser que a gente tenha que fazer algumas trocas, né? O removível é mais fácil da gente fazer um aparelho que seja adaptável ao crescimento dessa arcada. Então aqui eu trouxe para vocês, né, um exemplo de um caso clínico que foi realizado no projeto de traumatismo dentário na dentição decídua, né? E aqui essas imagens foram cedidas pela professora Patrícia Zarzar. E essa menininha, então, ela teve a perda, né, por traumatismo dentário de um incisivo central, dente 51. Foi feito um aparelhinho para ela, né, estético. Então, aqui a gente tem o dente que foi colocado, né, no aparelhinho. E aqui a gente tem
anéis que são fixados lá nos dentes posteriores, nos molares. São aqueles mesmos tipos de anéis que a gente usa quando coloca aparelho mesmo, né? Faz a ortodontia, coloca aparelho nos dentes. Então, é feito os anéis para fixar nos dentes posteriores, essa barra aqui, e o dentinho é colado aqui nessa barra, né? A gente pode observar nessas duas imagens de baixo. E aí, então, aqui a gente observa a criança já reabilitada. Olha a diferença, né? É claro que nem sempre a gente consegue uma estética perfeita, mas para essa criança já melhorou muito. Por quê? Porque devolveu um dente para ela que estava faltando na região anterior, numa época em que ela não deveria estar sem dente, né? Evitou que ela desenvolvesse um hábito bucal deletério aqui, de interposição de língua, de colocação de objetos, evitou também que ela desenvolvesse alguma dificuldade de fala ou de deglutição. Então, nesse caso, é muito vantajoso. Mas nem sempre é obrigatório a gente fazer essa reabilitação. Se a criança não tem uma demanda estética, a família também não tem essa demanda, né? E a criança não está tendo nenhum impacto de fala, de deglutição, nenhum desses problemas, essa criança pode sim ficar com esse espaço, né? Principalmente se é esse espaço anterior. Se fosse um espaço posterior seria mais complicado, porque poderia haver perda de espaço, mas no caso dos dentes anteriores, principalmente nas crianças que já têm os caninos em posição, que é o caso dela, ó, ela já tem os caninos descidos ou erupcionados, nesse caso, essa criança poderia ficar com esse espaço até o dente permanente erupcionar, tá? Não teria problema de perda de espaço. Aqui a gente consegue visualizar, ó, os anéis que foram colocados nos segundos molares descidos, né? Como eu mostrei para vocês no aparelhinho, tá? Então, aqui é uma situação de reabilitação unitária com um aparelho fixo. E então, finalizamos a segunda videoaula do conteúdo de traumatismo dentário da disciplina de odontologia aplicada à fonoaudiologia. Obrigada a todos e até mais!